Ele dormia ao meu lado todas as noites, enquanto eu chorava em silêncio, rezando para que minha filha nunca descobrisse o que acontecia quando as portas se fechavam. Mas o destino é irônico. No final, foi ela quem me traiu da pior maneira possível. Olá, meu nome é Lúcia. Tenho 75 anos hoje e vou contar uma história que nunca pensei que teria coragem de compartilhar. Antes de começar, queria pedir para você que está me assistindo agora que deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando minhas histórias com vocês. Essa história começa em 1969, quando eu tinha 34 anos. Pode parecer estranho para vocês hoje, mas naquela época, uma mulher de 34 anos já era considerada quase velha, principalmente se fosse mãe de uma adolescente como eu era. Minha filha Mariana tinha 14 anos, uma menina linda, inteligente, com um futuro brilhante pela frente. Ela tinha os mesmos olhos castanhos que os meus, mas o sorriso era do pai dela, o Ricardo. Um sorriso que eu aprendi a temer ao longo dos anos. Nós morávamos numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos são guardados atrás de sorrisos educados na missa de domingo. Por fora, éramos a família perfeita. Ricardo era respeitado, trabalhava no banco da cidade, usava terno e gravata todos os dias. Eu cuidava da casa e fazia alguns trabalhos de costura para as senhoras da cidade. A Mariana era uma das melhores alunas da escola. Tocava piano nas apresentações da igreja, namorava o filho do farmacêutico, um bom rapaz que os pais aprovavam. Mas dentro de casa a história era outra completamente diferente. Ricardo começou a beber no primeiro ano de casamento. No começo, era só nos finais de semana. Depois, passou a ser quase todo dia. Ele chegava em casa cheirando a cachaça, os olhos vermelhos, a gravata frouxa. Nos primeiros anos, ele só gritava, quebrava coisas, me humilhava com palavras. "Você não serve para nada, Lúcia", ele dizia. "Olha essa casa, olha essa comida. Nem isso você consegue fazer direito." Eu aguentava calada. Naquela época, em 1969, mulher separada era vista como uma fracassada, uma vergonha para a família. Minha própria mãe dizia: "Casamento é assim mesmo, filha. Homem tem o gênio forte, a gente tem que saber levar." E eu levava, engolindo o choro, escondendo as marcas roxas nos braços quando ele começou a passar das palavras para as ações. Mariana cresceu nesse ambiente. Eu tentava protegê-la como podia. Mandava ela dormir na casa de amigas quando percebia que Ricardo estava pior que o normal. Inventava desculpas para os hematomas. "Bati na quina da mesa, filha." Escorreguei no banheiro. "Isso não é nada, só uma reação alérgica." Mas criança percebe, não é? Mesmo sem entender completamente, ela sabia que algo estava errado. A situação foi piorando aos poucos, como água fervendo lentamente. Vocês sabem como é. Você coloca o sapo na água fria e vai esquentando devagar. Ele nem percebe que está morrendo até ser tarde demais. Foi assim comigo por quase 15 anos. Cada dia um pouquinho pior que o anterior, mas nunca tão diferente que me desse coragem de pegar minha filha e fugir. Até aquela noite. Nunca vou esquecer. 17 de junho de 1969, uma terça-feira. Estava chovendo forte, daquelas chuvas de inverno que deixam tudo escuro mesmo no meio da tarde. Ricardo chegou em casa encharcado e furioso porque tinha perdido uma promoção no banco. Antes mesmo de fechar a porta, já começou a gritar. Jogou a pasta em cima da mesa, derrubando o vaso que minha mãe tinha me dado. Quebrou em 1000 pedaços, igual a minha vida naquela noite. Mariana estava na sala, fazendo o dever de matemática. Ela levantou os olhos assustada quando o pai entrou gritando. "Vai pro seu quarto", eu sussurrei para ela. Mas Ricardo viu e aquilo só o deixou mais furioso. "Fica aí mesmo, menina", ele berrou. "Já tá na hora de você aprender como é a vida real, não essa fantasia que sua mãe pensa que vive." Foi a primeira vez que ele fez aquilo na frente da nossa filha. Os tapas, os empurrões, os nomes que ele me chamou, coisas que uma menina de 14 anos nunca deveria ouvir sendo ditas à própria mãe.
Quando tentei me defender, ele me empurrou contra a parede com tanta força que fiquei sem ar. Mariana começou a chorar, implorando para ele parar. Foi quando Ricardo se virou para ela, os olhos injetados, e disse algo que congelou meu sangue. Para de chorar, menina mimada. Qualquer dia desses vou te ensinar a ser mulher de verdade, já que sua mãe não consegue nem isso. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou e, ao mesmo tempo, se fortaleceu. Era como se todas as correntes invisíveis que me prendiam àquela vida tivessem sido cortadas de uma vez. Não era mais sobre mim, sobre o que eu podia aguentar. Era sobre minha filha, sobre o que eu não permitiria que acontecesse com ela. Esperei Ricardo cair no sono, bêbado como sempre. Peguei Mariana, que ainda tremia depois daquela cena, e falei baixinho. Arrume uma mala pequena, só o essencial. Estamos indo embora hoje à noite. Os olhos dela se arregalaram. Para onde, mãe? Para São Paulo. Sua tia Carmen vai nos abrigar até encontrarmos um lugar. Vocês precisavam ver o rosto dela. Foi como se tivesse levado um tapa. Não posso ir embora. E a escola? E minhas amigas? E o Paulo? Paulo era o namoradinho dela, o filho do farmacêutico. Primeiro amor, vocês sabem como é. Mariana, eu segurei as mãos dela, tremendo tanto quanto ela. Ou a gente sai agora, ou não sei o que pode acontecer da próxima vez. Ela chorou em silêncio enquanto arrumava a mala. Pegou a foto com as amigas, o diário, algumas roupas. Deixou para trás o urso de pelúcia da infância. Já sou grande demais para isso, ela disse, mas vi como seus olhos se demoraram nele. Aquela noite marcou o fim da infância dela de muitas maneiras. Saímos de casa às 3 da manhã, com o pouco dinheiro que eu tinha escondido ao longo dos anos, meu seguro para uma emergência que eu rezava para nunca precisar usar. Pegamos o primeiro ônibus para São Paulo às 5 da manhã. Lembro de Mariana sentada ao meu lado, olhando pela janela, enquanto nossa cidade ficava para trás na neblina da manhã. Ela não disse uma palavra durante toda a viagem de 8 horas, mas as lágrimas, silenciosas, não pararam de escorrer. Quando o ônibus entrou na rodoviária de São Paulo, ela finalmente se virou para mim com um olhar que nunca vou esquecer, uma mistura de dor, raiva e acusação que perfurou minha alma como uma faca. Você destruiu minha vida, ela disse, cada palavra lenta e carregada de ressentimento. Tudo que eu conhecia, meus amigos, meu namorado, minha escola, tudo acabou por sua culpa. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim como ferro quente. Na hora, tentei explicar que era para o bem dela, para nos proteger. Mas como explicar algo assim para uma adolescente de 14 anos que acabou de ter o mundo virado de cabeça para baixo? Para ela, eu não era uma heroína salvando-a do perigo. Eu era a vilã que tinha arrancado tudo que ela amava. E assim começou nossa nova vida em São Paulo, carregando não só as poucas malas que tínhamos conseguido trazer, mas também o peso daquele ressentimento que, sem eu saber, cresceria silenciosamente como um câncer nos anos seguintes, até explodir da pior maneira possível. Os primeiros meses em São Paulo foram como viver num mundo diferente. Saímos de uma cidade pequena onde o maior barulho era o sino da igreja, tocando às 6 da tarde, para uma metrópole que nunca dormia, com buzinas, sirenes e o ronco constante dos ônibus. Tudo era grande demais, rápido demais, assustador demais. Minha irmã Carmen nos recebeu com o coração aberto, mas o apartamento dela era minúsculo. Um quarto, sala e cozinha conjugadas, no 3º andar de um prédio antigo no Brás. Improvisamos um colchão na sala para mim e Mariana. É temporário, eu dizia toda noite antes de dormir, mais para me convencer do que para confortá-la. Ela apenas virava para o lado, fingindo que não me ouvia. Acordávamos às 5 da manhã, no escuro. Eu preparava um café rápido enquanto Mariana se arrumava para ir na escola nova. Uma escola pública, bem diferente do colégio de freiras que ela frequentava no interior. As meninas aqui são diferentes, mãe, ela me disse depois da primeira semana. Falam de coisas que eu nem sabia que existiam. O brilho nos olhos dela, que eu conhecia tão bem, parecia ter apagado. Enquanto ela ia para a escola, eu pegava 2 ônibus para chegar à fábrica de costura,
onde Carmen tinha conseguido uma vaga para mim. Nunca vou esquecer o barulho ensurdecedor das máquinas industriais, o cheiro de tecido novo misturado com suor, o pó de algodão que grudava na garganta. Sentava-me às 7 da manhã numa cadeira dura, com outras 20 mulheres, cada uma curvada sobre sua máquina de costura. Trabalhávamos até às 6, com apenas meia hora para o almoço. Minhas mãos, que antes só costuravam vestidos delicados para as senhoras da igreja, agora emendavam centenas de peças idênticas todos os dias. Os dedos sangravam com frequência quando a agulha escapava. Não tínhamos tempo de chorar a dor. O supervisor ficava de olho no relógio, no número de peças que cada uma entregava por hora. Mais rápido, Lúcia, ele dizia passando por trás de mim. Tem fila de mulheres querendo seu lugar. O salário era pouco, mas somado à pequena ajuda que Carmen nos dava, conseguíamos sobreviver. Aos poucos, juntei dinheiro suficiente para alugar um quarto de fundos numa casa de família no Belenzinho. Era pequeno, com um banheiro minúsculo, mas era nosso. O primeiro lugar que poderíamos chamar de lar desde que saímos fugidas no meio da noite. Mariana continuava distante. Ela fazia o que eu pedia, ia para a escola, ajudava com as tarefas domésticas, estudava quando eu insistia, mas havia um muro invisível entre nós. Às vezes, perto do aniversário dela ou no Natal, eu a pegava chorando baixinho, olhando a única foto que trouxe das amigas. São só lembranças, eu dizia, tentando confortá-la. Precisamos olhar para frente. Que futuro? Ela respondeu uma vez, com os olhos duros de quem cresceu rápido demais. Ficar costurando até os dedos caírem como você? Aquilo doeu mais que qualquer tapa do Ricardo. Porque, no fundo, tinha um grão de verdade que eu não podia negar. Que futuro eu estava oferecendo para minha filha? Uma vida de privações, de trabalho duro, longe de tudo que ela conhecia e amava. Os meses viraram anos. 1970, 1971. O tempo passava sem piedade. Mariana crescia, já não era mais aquela menina de 14 anos. Aos 17, estava terminando o colégio, trabalhando meio período numa papelaria perto de casa. Ela tinha feito algumas amigas, se adaptado à vida na cidade grande. Mas aquele ressentimento inicial nunca desapareceu completamente. Apenas se transformou em algo mais silencioso, mais calculado. Foi em meados de 1972 que as coisas começaram a mudar. Após 3 anos naquela luta diária, fui promovida a supervisora na fábrica. O salário melhorou um pouco, as condições de trabalho também. Não precisava mais costurar 10 horas por dia. Agora coordenava o trabalho das outras costureiras, checava a qualidade das peças, fazia o controle de produção. Foi ali que conheci André. Ele tinha acabado de ser contratado como gerente administrativo da fábrica. Um homem de quase 40 anos, viúvo, sem filhos. Sempre impecavelmente vestido, educado, com um jeito calmo de falar que me lembrava o Ricardo dos primeiros tempos, antes da bebida transformá-lo naquele monstro. André começou a passar mais tempo na área de produção, sempre com alguma desculpa para vir falar comigo. Dona Lúcia, precisamos revisar estes números. Dona Lúcia, a senhora poderia me ajudar com o relatório de qualidade? As outras mulheres da fábrica logo perceberam e começaram as brincadeiras. Olha lá, Lúcia, o patrão não tira os olhos de você. Eu corava, desconversava. Aos 37 anos, após um casamento fracassado e 3 anos de luta para sobreviver, romance era a última coisa que passava pela minha cabeça. Além disso, tinha a Mariana para considerar. Ela já não era uma criança, mas ainda precisava de mim, ainda dependia financeiramente de mim enquanto terminava os estudos. Mesmo assim, quando André me convidou para um café após o expediente, não consegui recusar. Foi só um café inocente na lanchonete em frente à fábrica. Falamos sobre trabalho, sobre a vida em São Paulo. Ele me contou que era do interior do Paraná, que tinha vindo para a capital depois que a esposa faleceu de pneumonia. Sei como é recomeçar do zero, ele disse, segurando sua xícara com mãos que pareciam nunca ter conhecido trabalho pesado. A gente acha que não vai conseguir, que a dor é grande demais,
Mas um dia acorda e percebe que conseguiu sobreviver a mais um dia, e depois outro, e outro. Algo naquelas palavras tocou meu coração de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Era como se, pela primeira vez em anos, alguém realmente me enxergasse. Não como a costureira, a mãe solteira, a mulher que fugiu do marido, mas como Lúcia, apenas Lúcia. Os cafés se tornaram um hábito semanal. Depois vieram os almoços de domingo, os passeios no parque. André era gentil, atencioso, paciente. Nunca levantava a voz, nunca demonstrava impaciência, nunca fazia eu me sentir menos. Trazia pequenos presentes, um livro, um chocolate, uma flor. Gestos simples que foram reconstruindo a confiança que Ricardo havia despedaçado. Contei para Mariana sobre André depois de quase 2 meses saindo com ele. Ela me olhou longamente, com uma expressão que não consegui decifrar. "Você gosta mesmo dele, mãe?" perguntou finalmente. "Gosto", respondi, sentindo o rosto esquentar como uma adolescente. "Ele me faz bem." Ela deu de ombros, voltando a atenção para o caderno onde fazia anotações. "Só tenha cuidado. Homens são todos iguais no final." Aquela resposta me preocupou, tão cínica para alguém tão jovem. Percebi que as feridas deixadas por Ricardo não eram só minhas. Mariana também carregava cicatrizes, algumas que eu nem conhecia. Talvez a amargura dela não fosse só pela mudança, pela perda dos amigos e da vida anterior. Talvez fosse algo mais profundo, um medo que se parecia demais com o meu. André pediu para conhecê-la. Organizei um jantar simples no nosso pequeno quarto. Cozinhei o melhor que pude com nossos poucos recursos. André chegou pontualmente, trazendo um bolo de chocolate da confeitaria e um livro de poesia para Mariana. Ele tinha notado nas minhas histórias que ela gostava de ler. O jantar foi estranho. André se esforçou, fazendo perguntas sobre a escola, sobre os planos dela para o futuro. Mariana respondia educadamente, mas com frases curtas, monossilábicas quando possível. Havia uma tensão no ar que eu não conseguia dissipar, por mais que tentasse. No final da noite, quando André se despediu, ele beijou minha mão com delicadeza. Vi os olhos de Mariana acompanhando cada gesto, cada palavra, como se estivesse estudando um inimigo. "Ele parece legal", ela disse depois que ele saiu, num tom que contradizia completamente as palavras. "Você mal falou com ele", respondi, começando a recolher os pratos. "Não preciso falar muito para saber o tipo de homem que ele é." Ela pegou o livro que André tinha trazido, folheando-o distraidamente. "Todos eles são charmosos no começo, não é? Pai também era, pelo que você me contou." Aquilo me deixou sem palavras. Ela estava certa de certa forma. Ricardo também tinha sido gentil, educado, cheio de pequenos gestos românticos. Até não ser mais. A dúvida se instalou no meu coração. Estaria eu repetindo o mesmo erro? Mas André era diferente. Eu sentia isso. Nos 3 meses seguintes, ele provou isso de todas as formas possíveis. Respeitava meu espaço, meu tempo, minhas hesitações. Quando finalmente aceitei seu pedido de namoro, foi como se um pequeno raio de luz entrasse na vida difícil que levávamos desde a fuga. As coisas em casa, porém, ficavam cada vez mais tensas. Mariana, agora com 17 anos, parecia ressentir cada minuto que eu passava com André. Inventava desculpas para que eu cancelasse nossos encontros, criava pequenas emergências, ficava doente misteriosamente nos dias em que tínhamos planos. "Você não vê o que está acontecendo?" ela disse uma noite, depois que desmarcamos mais um jantar porque ela estava com dor de cabeça. "Você está deixando ele se enfiar entre nós duas, depois de tudo que passamos juntas." "Não é assim, filha", tentei explicar. "Ter André na minha vida não significa que te amo menos ou que vou te abandonar." "Você já abandonou tudo por mim uma vez", ela respondeu, os olhos brilhando com algo que parecia raiva, mas eu depois entenderia que era algo muito mais perigoso. Vamos ver se faria de novo. Não entendi o que ela quis dizer naquele momento. Interpretei como o medo natural de uma filha de perder a atenção da mãe, de ser substituída por um novo amor.
Se eu tivesse realmente escutado, realmente prestado atenção ao que estava nas entrelinhas daquela conversa, talvez pudesse ter evitado a tempestade que estava por vir. Quando André me pediu em casamento, 3 meses depois de começarmos a namorar, não hesitei. Era rápido, sim, principalmente para os padrões da época. Mas aos 37 anos, após um casamento fracassado e anos de luta, sentia que merecia aquela chance de felicidade. Ele tinha um apartamento próprio no Tatuapé, um bairro melhor que o nosso. Teríamos um quarto só para Mariana, uma sala de verdade, uma cozinha onde eu poderia cozinhar sem esbarrar nas paredes. Vamos ser uma família, disse para Mariana, mostrando o anel simples que André tinha me dado. Uma família de verdade desta vez. Ela olhou para o anel por um longo tempo, depois para mim. Um sorriso estranho se formou em seus lábios, um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, mãe, ela disse finalmente. Uma família de verdade. Foi o tom dela ao dizer aquelas palavras que deveria ter me alertado. Havia algo ali, uma promessa, uma ameaça, uma determinação fria, que passou despercebido naquele momento de felicidade. Eu estava tão focada no futuro brilhante que parecia finalmente ao nosso alcance que não percebia as nuvens escuras se formando no horizonte. O casamento foi marcado para dali a 2 meses. Seria algo simples no cartório, com um pequeno almoço depois. Mariana parecia ter aceitado a ideia. Até se ofereceu para ajudar com os preparativos. De repente, ela estava interessada em conhecer melhor André, em passar tempo com ele. Na época, interpretei como um bom sinal. Ela finalmente estava aceitando que ele faria parte das nossas vidas. Como eu estava enganada. Como eu estava terrivelmente, dolorosamente enganada. O casamento estava marcado para o final de julho de 1972. Uma cerimônia simples no cartório. Apenas eu, André, Mariana e alguns poucos amigos que fizemos ao longo daqueles anos difíceis em São Paulo. As semanas que antecederam o casamento foram estranhas. Mariana, que sempre tinha sido distante com André, de repente se mostrava interessada em conhecê-lo melhor. Chegava mais cedo da papelaria onde trabalhava meio período, perguntava sobre o dia dele na fábrica, oferecia-se para fazer café quando ele vinha nos visitar. Ela finalmente está aceitando. Comentei com André uma noite, enquanto caminhávamos pela praça depois do jantar. Acho que entendeu que você é diferente do pai dela. André sorriu, apertando minha mão entre as suas. É natural, Lúcia. Ela só está preocupada com você. Qualquer filha ficaria depois do que vocês passaram. Como eu queria acreditar naquelas palavras. Como eu precisava acreditar que, finalmente, as coisas estavam se ajeitando, que teríamos a chance de ser uma família normal, sem os fantasmas do passado nos perseguindo. 2 semanas antes do casamento, Mariana pediu para conversar com André a sós. Quero dar uma surpresa para você no dia do casamento, mãe, ela explicou, os olhos brilhando de um jeito que me lembrou a menina que ela era antes de tudo desmoronar. Preciso da ajuda dele. Saí de casa naquela tarde com o coração leve, pensando que talvez ela estivesse planejando cantar na cerimônia, ou talvez tivesse economizado para comprar um presente especial. Fui até o centro da cidade, passei na loja de tecidos onde uma antiga cliente da fábrica trabalhava. Ela tinha separado um retalho de renda para o vestido simples que eu mesma estava costurando para o grande dia. Voltei mais cedo que o planejado. O céu tinha escurecido de repente, anunciando uma daquelas tempestades de verão que caem sem aviso em São Paulo. Corri as últimas quadras, protegendo o pacote com o tecido debaixo da blusa. Quando abri a porta do nosso quarto de fundos, o barulho da chuva que começava a cair abafou meus passos. E então, ouvi risadas abafadas vindas do pequeno banheiro. A voz de André, mais grave que o normal, sussurrando algo que não conseguia entender. A resposta de Mariana, minha filha, minha menina de 17 anos, num tom que jamais tinha ouvido antes. Meu corpo sabia a verdade antes mesmo da minha mente processar. Aquela sensação horrível no estômago, o suor frio na nuca, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar o peito. A mesma sensação que tinha quando Ricardo chegava em casa bêbado, anos atrás. Meu corpo reconhecia o perigo antes dos meus olhos verem. Deixei o pacote com a renda cair no chão.
O barulho deve ter alertado os dois, porque houve um silêncio repentino, seguido por movimentos apressados. A porta do banheiro se abriu e lá estavam eles. André com a camisa desabotoada, o cabelo despenteado. Mariana com o batom borrado, as alças da blusa caídas pelos ombros, o ar entre eles denso de culpa e... algo mais. Não gritei, não quebrei nada. Não desmaiei como as mulheres traídas nos melodramas do rádio. Uma calma estranha tomou conta de mim. A mesma calma que senti naquela noite em 1969, quando decidi que sairíamos da casa de Ricardo para sempre. Mãe. Mariana começou, mas sua voz morreu quando viu meu rosto. Não havia lágrimas, nem desespero. Apenas uma certeza fria, cristalina. Quanto tempo? Perguntei, minha voz mais firme do que jamais imaginei ser possível naquele momento. Os dois se entreolharam, nenhum querendo ser o primeiro a falar. Foi André quem quebrou o silêncio, ensaiando uma desculpa desajeitada. Lúcia, não é o que você está pensando. Ergui a mão, cortando suas palavras. Eu perguntei, quanto tempo? Mariana deu um passo à frente, os olhos fixos nos meus. Não havia vergonha ali. Apenas um brilho de triunfo que gelou meu sangue. 2 semanas, ela respondeu, a voz baixa mas clara. Desde aquele dia que pedi para falar com ele a sós. Não foi difícil, sabe? Ele não é tão diferente do pai quanto você pensa. As palavras dela eram como facas, cada uma encontrando precisamente onde mais doía. André tentou se aproximar, balbuciar alguma explicação, mas meu olhar o manteve no lugar. Foi quando Mariana disse algo que nunca vou esquecer. Agora você sabe como é perder tudo que ama de uma vez só. Como eu me senti quando você me arrancou da minha vida. Naquele instante entendi. Não era paixão. Não era amor. Era vingança. Uma vingança fria, calculada, planejada por anos. Cada sorriso forçado, cada aceitação silenciosa dos últimos dias, tudo parte de um plano para me ferir da pior maneira possível. Arrume suas coisas, disse para Mariana, com uma calma que nem eu mesma sabia de onde vinha. Você tem 15 minutos para sair desta casa. Mãe! Ela exclamou, a máscara de triunfo caindo por um instante, revelando a menina assustada por baixo. Talvez ela esperasse gritos, lágrimas, um colapso completo. Não aquela firmeza gelada. Você quis agir como adulta, Mariana. Quis tomar decisões de adulta. Agora vai viver com as consequências como adulta. Virei-me para André, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Quanto a você, amanhã quero os papéis do divórcio na minha mão. E nunca mais quero ver seu rosto. Ele tentou se explicar, dizer que Mariana o tinha procurado, que tinha sido um erro momentâneo, que me amava de verdade. As palavras dele entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Naquele momento, eu só conseguia pensar em uma coisa. Como fui cega. Como não vi que estava repetindo exatamente o mesmo padrão, saindo de um homem violento para cair nos braços de outro tipo de predador. Um que sorria enquanto manipulava, que falava de amor enquanto traía. Mariana arrumou uma pequena mala em silêncio. Quando estava pronta para sair, parou na porta e olhou para mim uma última vez. Por um instante, vi nos olhos dela uma sombra de arrependimento. Talvez até medo. Então, o orgulho voltou, endurecendo seu olhar. Para onde vou, mãe? Isso é problema seu agora, respondi, sentindo cada palavra rasgar minha garganta. Você é adulta o suficiente para seduzir o marido da sua mãe. É adulta o suficiente para encontrar onde morar. Ela saiu na chuva, que agora caía forte, sem olhar para trás. André tentou seguir, dizendo que ia resolver a situação, que não podia deixá-la sozinha na rua. Bloqueei a porta com meu corpo. Se sair por esta porta atrás dela, nunca mais volte. Ele hesitou, dividido. Por um momento, achei que ficaria, que talvez houvesse uma chance de entender o que tinha acontecido, de processar aquela traição. Então, ele pegou o paletó e saiu também, os ombros curvados sob o peso da chuva e da vergonha.
Fiquei sozinha naquele quarto pequeno, com o pacote de renda ainda caído no chão. Só então, quando não havia mais ninguém para testemunhar, permiti que as lágrimas viessem. Chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo inteiro doer com o esforço dos soluços. Na manhã seguinte, com os olhos inchados e a mente clara, tomei 2 decisões. A primeira foi procurar um advogado, não para o divórcio, que naquela época era quase impossível no Brasil, mas para registrar uma queixa formal contra André. Mariana tinha 17 anos, ainda era menor de idade. O que ele fez não era apenas uma traição moral, era um crime. A segunda decisão foi mais difícil. Peguei o endereço da mãe de uma das amigas de Mariana na fábrica, onde sabia que ela provavelmente tinha buscado abrigo. Escrevi uma carta curta, informando que tinha registrado queixa contra André e que ela deveria se preparar para ser chamada para testemunhar. Não havia raiva naquela carta, nem acusações. Apenas os fatos frios do que tinha acontecido e o que aconteceria a seguir. Você quis me punir pelo que achou que fiz a você, escrevi no final. Mas um dia vai entender que tudo que fiz foi para te proteger. Espero que esse dia chegue antes que você cometa os mesmos erros que eu. A polícia foi atrás de André no dia seguinte. Ele perdeu o emprego na fábrica. O escândalo correu rápido. A supervisora traída pelo gerente com a própria filha adolescente. Algumas mulheres me olhavam com pena. Outras com aquela curiosidade mórbida de quem assiste a um desastre de longe, aliviadas por não ser com elas. O processo legal foi humilhante. Tive que detalhar a vida inteira para estranhos de terno, responder perguntas sobre minha intimidade, ouvir insinuações de que talvez eu tivesse negligenciado meu noivo ou que não tinha educado direito minha filha. André foi condenado por corrupção de menor, uma pena leve, mas o suficiente para arruinar sua reputação. Mariana se recusou a testemunhar. Soube por uma amiga em comum que ela tinha conseguido um emprego como balconista numa loja de departamentos no centro e alugado um quarto pequeno perto da estação de trem. Estava seguindo em frente, como tinha que ser, como eu tinha ensinado a ela, sem querer, todos aqueles anos, que quando o mundo desaba, você junta os cacos e reconstrói. Nos meses que se seguiram, afundei no trabalho. Economizei cada centavo, determinada a nunca mais depender de ninguém. Comprei uma máquina de costura de segunda mão e comecei a fazer pequenos consertos e ajustes nas horas vagas, para complementar o salário da fábrica. Aos poucos, consegui clientes fixas, senhoras que precisavam de vestidos ajustados, cortinas novas, pequenos reparos. Mudei para um quarto em outra parte da cidade onde ninguém conhecia minha história. Recomecei, pela segunda vez em poucos anos. Mas desta vez estava sozinha. Completamente sozinha. O pior não era a solidão física. Era o vazio deixado por Mariana. Não importava o que ela tinha feito. Era minha filha. A menina que eu tinha embalado nas noites de febre, para quem tinha cantado canções de ninar, por quem tinha sacrificado tudo. A dor daquela traição era como um buraco negro dentro de mim, sugando toda a luz, toda a esperança. Houve noites em que acordei chorando, sonhando que ela ainda era pequena, que nada daquilo tinha acontecido. Aniversários em que preparei um bolo, como se ela fosse aparecer na porta. Natais em que comprei presentes que ficaram embrulhados na gaveta. A ausência dela doía mais que qualquer agressão física que Ricardo jamais tinha infligido. Passei 10 anos assim. 10 longos anos de um luto silencioso por alguém que ainda estava vivo, mas que tinha saído da minha vida como se nunca tivesse existido. 10 anos construindo uma nova vida, tijolo por tijolo. A pequena costura caseira virou um ateliê modesto. Contratei uma ajudante, depois outra. Fiz nome no bairro como a costureira que entregava no prazo, que tinha mãos habilidosas e preços justos. E então, num dia chuvoso de 1982, exatamente como aquele dia fatídico 10 anos antes, alguém bateu na porta do meu ateliê depois do horário de fechamento. Era uma tarde de setembro de 1982. A chuva caía firme lá fora, transformando as ruas do Tatuapé em pequenos rios. Meu ateliê já estava fechado.
A última cliente tinha saído meia hora antes, levando um vestido de festa que precisou ser ajustado às pressas para um casamento no fim de semana. Eu estava organizando os retalhos de tecido, separando o que poderia ser aproveitado para pequenos trabalhos, quando ouvi as batidas na porta. Pensei em não atender. Depois do horário, geralmente eram apenas vendedores ambulantes procurando abrigo da chuva, ou alguém querendo um concerto de última hora que não poderia esperar até amanhã. Mas as batidas continuaram, insistentes, quase desesperadas. Quando abri a porta, o tempo parou. Ali, encharcada pela chuva, com um bebê embrulhado precariamente num casaco para protegê-lo da água, estava Mariana, minha filha. 10 anos mais velha, o rosto mais magro, os olhos carregando um cansaço que não combinava com seus 27 anos. Mas era ela. Ficamos em silêncio por um longo momento, apenas nos olhando. O bebê começou a chorar, um choro fraco, abafado contra o peito dela. Foi esse som que quebrou o transe em que estávamos. Entre, falei, dando um passo para o lado. Está encharcada. Ela entrou devagar, como se pisasse em terreno minado. Olhou ao redor do ateliê, as máquinas de costura organizadas em fileira, os manequins vestidos com peças em progresso, as prateleiras com tecidos cuidadosamente dobrados por cor e textura. Uma vida inteira construída sem ela. Você conseguiu, ela disse baixinho, seu próprio negócio. Assenti, ainda incapaz de processar completamente que ela estava ali, na minha frente, depois de tanto tempo. O bebê chorou novamente, mais alto dessa vez. Ele está com fome, ela explicou, os olhos subitamente cheios de um pânico que reconheci bem, o desespero de uma mãe que não sabe como ajudar seu filho, não como desde ontem. Foi então que notei os detalhes que a surpresa inicial tinha escondido. O hematoma amarelado no canto do olho dela, o lábio cortado, mal disfarçado com batom. A maneira como ela se encolhia levemente, como se esperasse um golpe a qualquer momento. O mesmo jeito que eu tinha, anos atrás, na presença de Ricardo. Sem dizer uma palavra, peguei o bebê dos braços dela. Era uma menina, percebi ao desenrolar o casaco encharcado. Não devia ter mais que alguns meses, os olhinhos inchados de tanto chorar, as bochechas vermelhas de febre. Vá tomar um banho quente, indiquei o corredor que levava aos fundos, onde ficava meu pequeno apartamento acima do ateliê. Tem toalhas limpas no armário do banheiro. Vou preparar algo para vocês comerem. Ela hesitou, olhando para a filha nos meus braços. Sei cuidar de um bebê, Mariana, falei, um sorriso triste nos lábios. Já fiz isso antes. Enquanto ela tomava banho, aqueci leite no fogão e procurei uma mamadeira entre as coisas que guardava para emergências. Sempre mantinha alguns itens básicos para quando as costureiras que trabalhavam comigo precisavam trazer seus filhos. Embalei a pequena, cantarolando baixinho a mesma canção de ninar que cantava para Mariana quando bebê. A menina acalmou quase imediatamente, sugando o leite com avidez. Tinha os mesmos olhos da mãe. Os mesmos olhos que eu via no espelho todos os dias. 3 gerações de mulheres unidas pelo olhar, pelo sangue, pela dor. Quando Mariana voltou, vestindo uma camisola antiga minha, que tinha ficado enorme nela, seu corpo frágil, quase desaparecendo no tecido, a pequena já dormia pacificamente nos meus braços. Coloquei a bebê no sofá, improvisando uma caminha com almofadas. Como ela se chama? Perguntei, servindo um prato de sopa que tinha aquecido. Luísa, respondeu, a voz quase um sussurro. Luísa Lúcia. Meu coração apertou ao ouvir meu nome ali, preservado na memória dela, passado para a próxima geração. Apesar de tudo, ela não tinha me apagado completamente. Mariana comeu em silêncio, os olhos alternando entre a filha adormecida e o prato. Só quando terminou, as bochechas recuperando um pouco de cor, ela finalmente falou o que tinha vindo dizer. Mãe, começou, a voz embargada. Agora eu entendo. 3 palavras simples que carregavam o peso de uma década de separação, de dor, de arrependimento. 3 palavras que abriram as comportas de 10 anos de lágrimas contidas. Entendo por que você fugiu com a gente naquela noite.
Entendo o que você sacrificou. Entendo. Ela respirou fundo, as lágrimas escorrendo livremente agora. Entendo o quanto te machuquei. Sentei-me ao lado dela, nossas mãos quase se tocando na mesa, mas ainda separadas por um abismo de memórias dolorosas. O que aconteceu, Mariana? A história que ela me contou nas horas seguintes era dolorosamente familiar. Depois daquele dia, em 1972, ela tinha seguido em frente como pôde. Arranjou empregos temporários, morou em quartos alugados, abandonou os estudos. André tinha procurado por ela algumas vezes após cumprir a pena leve que recebeu, mas ela o rejeitou. Ele não significava nada para mim, ela confessou, os olhos baixos de vergonha. Foi só uma maneira de te ferir. Aos 22 anos, conheceu Roberto, um homem mais velho, dono de uma pequena transportadora. No começo, ele era gentil, atencioso, cheio de promessas. Casaram-se rápido, ela ansiosa por estabilidade, por um lar. Nos primeiros meses, tudo parecia um sonho. A casa própria, o carro na garagem, as roupas novas. E então, lentamente, como uma água que esquenta aos poucos até ferver, começaram os controles, as cobranças, os ciúmes. O primeiro tapa veio quando falei que queria voltar a estudar, ela disse, tocando inconscientemente o rosto, como se a marca ainda estivesse lá. Ele se desculpou, chorou, jurou que nunca mais. Eu acreditei. O padrão se repetiu, cada vez pior, cada vez mais frequente. Quando engravidou de Luísa, ela pensou que as coisas melhorariam, que um bebê traria de volta o homem por quem se apaixonou. Mas o nascimento da menina só piorou tudo. Mais responsabilidades, mais estresse, mais motivos para explosões violentas. Ontem à noite, ela continuou, a voz mais firme agora, como se cada palavra fosse uma pedra sendo retirada de um fardo pesado, ele ameaçou Luísa. Disse que se eu não parasse de chorar, ia dar um jeito nela, porque não aguentava mais o barulho. Foi quando percebi que estava vivendo exatamente o que você viveu com meu pai. E entendi, mãe. Entendi tudo de uma vez. Ela contou como esperou ele dormir, como pegou a bebê e uma pequena bolsa com documentos, como saiu no meio da noite sem olhar para trás. Como caminhou por horas na chuva, sem rumo certo, até que seus pés a trouxeram automaticamente para o endereço do meu ateliê. Um endereço que ela tinha guardado todos esses anos, recortado de um pequeno anúncio de jornal que tinha visto por acaso. Você sabia onde eu estava esse tempo todo? Perguntei surpresa. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Eu passava na frente às vezes, só para ter certeza que você estava bem. Nunca tive coragem de entrar. A vergonha era grande demais. Naquela noite, Mariana e Luísa dormiram na minha cama. Improvisei um colchão no chão para mim, mas mal consegui fechar os olhos. Cada som da respiração delas, cada pequeno movimento, me mantinha alerta, como se temesse que fossem desaparecer se eu dormisse. Na manhã seguinte, começamos a reconstruir o que havia sido destruído 10 anos antes. Não foi fácil. Havia feridas profundas dos dois lados, palavras que não podiam ser retiradas, ações que não podiam ser desfeitas. Mariana tinha medo de Roberto vir atrás dela. Eu tinha medo de abrir meu coração novamente só para vê-lo partido. Mas tínhamos Luísa, inocente, perfeita, um novo começo. Por ela, decidimos tentar. Nos primeiros meses, Mariana dormia sobressaltada, acordando com qualquer barulho na rua. Ensinei a ela como registrar uma queixa na polícia, como conseguir uma ordem de restrição contra Roberto. Usei a experiência amarga que tinha adquirido anos antes para proteger minha filha da maneira que não consegui proteger a mim mesma. Roberto apareceu no ateliê uma vez, bêbado, gritando na porta, exigindo ver sua mulher, sua filha. As clientes se esconderam nos fundos, assustadas. Peguei o telefone calmamente, disquei para a polícia bem na frente dele. Minha filha tem uma ordem de restrição contra este homem. Falei, olhando-o diretamente nos olhos. Ele está violando a ordem neste momento. Algo no meu olhar, a firmeza de uma mulher que já tinha enfrentado homens como ele antes e sobrevivido, o fez recuar.
Ele saiu antes da polícia chegar e nunca mais voltou. Aos poucos, uma nova rotina se estabeleceu. Mariana começou a ajudar no ateliê, revelando um talento para a costura que tinha herdado de mim. Sua presença atraiu clientela mais jovem, trazendo ideias frescas para os modelos. À noite, nos revezávamos cuidando de Luísa, que crescia forte e saudável, enchendo a casa com risos que por muito tempo tinham sido ausentes. Em 1983, com os negócios prosperando, conseguimos alugar um espaço maior na mesma rua. Não era mais apenas um ateliê de concertos. Agora, fazíamos vestidos sob medida, ternos, até mesmo vestidos de noiva. Contratamos mais 2 costureiras, instalamos máquinas novas. Foi Mariana quem sugeriu o nome para a placa na frente: Lúcia em Mariana, moda e concertos. A primeira vez que vi aquelas palavras pintadas, nossos nomes juntos, lado a lado, senti uma emoção tão grande que mal consegui falar. Construímos isso juntas, mãe, ela disse, abraçando-me pelos ombros enquanto olhávamos para a fachada recém-pintada. Uma segunda chance para nós duas. Em 1985, demos outro passo importante. Depois de economizar por anos, compramos o prédio onde funcionava o ateliê. Não era grande, mas era nosso. Realmente nosso. No andar de cima, reformamos o apartamento, criando um quarto especial para Luísa, que já tinha 3 anos e falava pelos cotovelos, encantando as clientes com suas histórias inventadas. Vó, conta de novo como você e mamãe faziam vestidos para princesas. Ela pedia à noite enquanto a colocava para dormir. E eu contava, transformando nossa história de luta em um conto de fadas que ela pudesse entender. As partes difíceis, a violência, a traição, a separação, ficavam de fora. Haveria tempo para verdades mais duras quando ela fosse mais velha. Um dia, enquanto arrumávamos o estoque de tecidos, Mariana encontrou uma caixa antiga no fundo do armário. Dentro, cuidadosamente dobrado, estava o pedaço de renda que eu tinha comprado naquele dia fatídico de 1972. A renda que deveria ter sido para meu vestido de noiva, que tinha caído no chão quando descobri a traição. Você guardou isso todo esse tempo? Ela perguntou, segurando o tecido delicado como se fosse algo precioso e frágil. Guardei muitas coisas, respondi, pensando nos aniversários não celebrados, nos presentes nunca entregues, nas palavras nunca ditas. Algumas visíveis, outras não. Ela ficou em silêncio por um momento, os dedos traçando os padrões intrincados da renda. Podemos usá-la, disse finalmente. Para o vestido de primeira comunhão da Luísa. Algo velho transformado em algo novo. E assim fizemos. A renda que deveria ter testemunhado o início de uma família que nunca existiu, acabou adornando a celebração de uma família que construímos das cinzas daquela dor. A vida tem dessas ironias, às vezes cruéis, às vezes redentoras. Os anos foram passando. Luísa cresceu forte, inteligente, protegida pelo amor de 2 mulheres que sabiam o valor da segurança, da estabilidade. Mariana voltou a estudar, formou-se em design de moda através de um curso noturno. Eu envelheci, os cabelos embranquecendo, as mãos enrugando, mas ainda firmes o suficiente para os trabalhos mais delicados no ateliê. Em 1990, expandimos o negócio, abrindo uma pequena fábrica de uniformes escolares no bairro vizinho. Em 1995, começamos a dar aulas de costura para mulheres da periferia, muitas delas fugindo de situações parecidas com as que tínhamos vivido. Era nossa maneira de retribuir, de transformar nossa dor em algo útil para outras. Cada mulher que ajudamos a se sustentar sozinha, explicava Mariana para as alunas no primeiro dia, é uma mulher que pode dizer não quando precisa. Uma mulher que pode proteger seus filhos. Uma mulher que pode recomeçar. E enquanto ela falava, eu via em seus olhos o reflexo dos meus próprios, os olhos de alguém que caiu, levantou e aprendeu a andar novamente. Alguém que conheceu o pior da vida e ainda assim escolheu acreditar no melhor. A dor nunca desapareceu completamente. Há cicatrizes que o tempo não apaga, apenas ensina a conviver com elas.
Nas noites de tempestade, ainda acordo sobressaltada às vezes. Os pesadelos me levando de volta àquele quarto pequeno, àquela traição, àquela perda. Mariana também tem seus fantasmas, acordando chamando por Luísa no meio da noite, verificando as fechaduras 2, 3 vezes antes de dormir. Mas aprendemos que as cicatrizes também são mapas, marcas que mostram onde estivemos, o que sobrevivemos, como chegamos até aqui. São lembranças de que a dor passa, de que as feridas curam, de que sempre há um amanhã esperando por nós, não importa quão escura seja a noite. E agora, em 2025, olhando para trás, para aquela jovem mãe de 34 anos que fugiu com a filha numa noite de chuva, para aquela mulher de 37 que enfrentou a pior traição imaginável, para aquela avó de 47 que abriu a porta para um novo começo, percebo que valeu a pena. Cada lágrima, cada sacrifício, cada recomeço. Porque hoje, aos 75 anos, tenho o que muitas nunca conseguem, uma segunda chance. Uma filha que entendeu, perdoou e foi perdoada. Uma neta que cresceu cercada de amor, agora formada em direito, defendendo outras mulheres nos tribunais. E um legado de força que continuará muito depois que eu me for. Se você está assistindo isso e se identificou com alguma parte da minha história, quero que saiba, também há esperança para você. Também há um amanhã esperando. Também há a possibilidade de cura, de recomeço, de perdão. Porque se há algo que aprendi nesses 75 anos, é que somos mais fortes do que imaginamos, mais resilientes do que acreditamos, mais capazes de amar novamente do que sonhamos. A vida nem sempre é justa, nem sempre é fácil, mas é sempre, sempre uma oportunidade para recomeçar. Quando olho para minhas mãos hoje, vejo o mapa da minha história. As pequenas cicatrizes de agulhas que escaparam, as manchas de idade, as veias azuis que se destacam sob a pele fina, mãos que embalaram uma filha e depois uma neta, que costuraram não apenas tecidos, mas também retalhos de uma vida despedaçada. Mãos que aprenderam a soltar, a segurar novamente e, finalmente, a abençoar. Os anos 2000 trouxeram mudanças que nem eu, nem Mariana poderíamos ter imaginado quando começamos nosso pequeno ateliê. A tecnologia transformou o mundo e tivemos que nos adaptar para não ficarmos para trás. Luísa, já formada em direito, insistiu que precisávamos ter um site, algo que parecia completamente estranho para uma senhora que cresceu ouvindo radionovelas. Vó, vocês precisam mostrar o trabalho de vocês para mais pessoas, ela explicava, com aquela paciência infinita que os jovens têm com os velhos que não entendem o mundo moderno. Imagina quantas mulheres poderiam se inspirar na história de vocês. Resistimos no começo, é claro. Mariana e eu éramos mulheres do tecido e da linha, não de computadores e internet. Mas Luísa era persistente, outra característica que ela herdou de nós duas, para o bem ou para o mal. Em 2002, ela criou nosso primeiro site, com fotos do ateliê, das peças que fazíamos e uma pequena biografia nossa. A história por trás das costuras, ela chamou. No início, parecia apenas uma curiosidade, algo para agradar a neta entusiasmada. Mas então começaram a chegar e-mails. Mulheres de todo o Brasil escrevendo para dizer como se inspiravam em nossa trajetória. Jovens estudantes de moda querendo aprender conosco. E, o mais surpreendente, mulheres em situações de violência doméstica, buscando coragem para dar o mesmo passo que eu dei em 1969, quando peguei Mariana e fugi no meio da noite. Mãe, Mariana me disse uma noite, enquanto líamos juntas mais um desses e-mails emocionados, acho que precisamos fazer mais do que apenas confeccionar roupas. Foi assim que, aos 67 anos, quando muitas pessoas já pensam em aposentadoria, comecei uma nova fase da minha vida. Transformamos parte do nosso ateliê em um espaço de apoio para mulheres vítimas de violência. Não era um abrigo oficial, não tínhamos estrutura ou autorização para isso, mas um lugar onde elas podiam aprender um ofício, ganhar independência financeira e encontrar o apoio que precisavam para reconstruir suas vidas. Demos o nome de Projeto Recomeço.
Oferecíamos cursos gratuitos de costura básica, bordado, pequenos reparos, habilidades que poderiam gerar renda imediata para mulheres que muitas vezes saíam de casa apenas com a roupa do corpo e os filhos nos braços. Luísa contribuía com orientação jurídica, explicando direitos, ajudando com ordens de restrição, encaminhando para defensores públicos quando necessário. Mariana se revelou uma professora nata, paciente, atenciosa, capaz de perceber o potencial escondido nas alunas mais inseguras. Ela entendia como ninguém o medo que paralisava aquelas mulheres, a vergonha que as impedia de acreditar em si mesmas. Afinal, ela tinha estado do outro lado da mesa, aprendendo comigo a reconstruir sua autoestima depois de Roberto. Quando você consegue transformar um pedaço de tecido em algo bonito e útil, ela dizia para as alunas no primeiro dia, você percebe que também pode transformar sua própria vida. Eu preferia ficar nos bastidores, cuidando da parte administrativa, garantindo que tivéssemos materiais suficientes, ajudando nos momentos de maior movimento. Mas às vezes, quando uma das mulheres parecia especialmente perdida ou desesperançada, Mariana me chamava. Mãe, conta sua história para a Denise, ou para a Joana, ou para a Sandra. E eu contava, não a versão embelezada que as pessoas esperam ouvir, mas a verdade crua, o medo, a dor, a traição e, principalmente, a longa e difícil jornada de reconstrução. Vai doer, eu dizia sempre, olhando nos olhos delas. Vai doer mais do que você imagina. Haverá dias em que você vai querer desistir, voltar, fingir que nada aconteceu. Mas se você persistir, se você continuar dando um passo de cada vez, mesmo quando suas pernas parecem não aguentar mais, um dia você vai olhar para trás e mal reconhecerá a mulher que foi. Em 2005, o Projeto Recomeço já tinha ajudado mais de 100 mulheres. Algumas ficavam conosco apenas o tempo suficiente para aprender o básico e seguir seu caminho. Outras se tornaram parte permanente de nossa equipe, expandindo o negócio, trazendo novas ideias, novos talentos. Foi uma dessas mulheres, Carmen, não minha irmã, mas uma jovem mãe de 3 filhos que havia fugido de um marido violento no Nordeste, que sugeriu que começássemos a documentar nossas histórias. Dona Lúcia, ela disse, com aquele sotaque cantado que nunca perdeu. A senhora devia escrever um livro, ou pelo menos gravar sua história, para que não se perca. No início, ri da ideia. Quem iria querer ouvir as memórias de uma velha costureira? Que importância teriam minhas pequenas lutas pessoais no grande esquema das coisas? Mas Luísa, sempre conectada com as novidades do mundo digital, teve outra ideia. Vó, e se fizéssemos vídeos? Curtos, só você contando partes da sua história. Poderíamos postar na internet. Resisti ferozmente a princípio. A ideia de me expor dessa forma, de reviver publicamente momentos tão dolorosos da minha vida, parecia impensável. Além disso, eu nunca tinha sido uma pessoa que buscava os holofotes. Minha vida inteira havia sido construída nos bastidores, costurando em silêncio, reconstruindo em silêncio, amando em silêncio. E se isso ajudar outras mulheres, mãe? Mariana perguntou suavemente, uma noite em que discutíamos o assunto pela enésima vez. E se sua história der coragem a alguém que está passando pelo que passamos? Aquela pergunta ficou ecoando na minha cabeça por dias. E se? E se minhas palavras pudessem alcançar alguém que estivesse exatamente onde estive em 1969 ou em 1972? Alguém no fundo do poço, sem esperança, sem saber que é possível recomeçar, que é possível construir algo belo das ruínas. Em 2007, gravamos o primeiro vídeo, na sala dos fundos do ateliê. Luísa posicionou a câmera, Mariana ajeitou meu cabelo e me deu um copo d'água. Minhas mãos tremiam tanto que quase o derramei. Diante da câmera, de repente esqueci tudo o que queria dizer. Só fale do coração, vó, Luísa orientou, com aquele sorriso que sempre me lembrava da menina pequena que um dia ela foi. Imagine que está falando com uma de nossas alunas, uma mulher que precisa ouvir exatamente o que você tem a dizer. Fechei os olhos, respirei fundo e comecei a falar.
Contei sobre a noite em que fugi com Mariana debaixo de chuva, sobre os anos de luta em São Paulo, sobre a traição, a separação, os 10 anos de solidão. E, finalmente, sobre o reencontro, o perdão, a reconstrução. Quando terminei, percebi que Mariana chorava silenciosamente num canto da sala. Luísa tinha os olhos marejados atrás da câmera, e eu mesma sentia uma leveza estranha, como se tivesse depositado um fardo pesado que carregava há muito tempo. Aquele primeiro vídeo, postado por Luísa num site chamado YouTube, teve apenas algumas dezenas de visualizações. Principalmente amigas dela, conhecidas do ateliê, mulheres do projeto Recomeço. Mas entre os comentários, havia um que me tocou profundamente. Assisti isso na casa de abrigo onde estou escondida com meus filhos. Obrigada por me mostrar que existe um depois. Um depois. 2 palavras simples que resumiam tudo o que eu queria transmitir. Que depois da tempestade, depois da dor, depois da traição, existe um depois. Diferente do que imaginamos, talvez mais difícil, talvez mais solitário, mas existe. E nesse depois, podemos construir algo novo. Continuamos gravando vídeos esporadicamente nos anos seguintes. Nunca se tornou algo viral, como Luísa explicou que algumas coisas na internet se tornam. Eram apenas histórias simples de uma senhora idosa, contando sobre sua vida, suas lutas, suas descobertas. Mas, aos poucos, formou-se uma pequena comunidade ao redor daqueles vídeos. Mulheres de diferentes idades e lugares, unidas pela experiência comum da dor e da esperança. Em 2010, recebi um convite surpreendente. Uma organização que trabalhava com mulheres vítimas de violência queria que eu desse uma palestra em seu evento anual. Eu, que nunca tinha falado em público além do nosso pequeno círculo no ateliê, diante de uma plateia de especialistas, assistentes sociais, advogados. Não posso fazer isso, disse imediatamente. Não sou especialista em nada. Sou apenas uma costureira que viveu o que viveu. Exatamente por isso te querem, mãe, Mariana insistiu. Eles têm especialistas de sobra. O que não tem é alguém que passou pelo fogo e saiu do outro lado para contar a história. Com 75 anos, tremendo de nervosismo, subi ao palco daquele auditório lotado. Minhas anotações estavam tão amassadas de tanto eu apertá-las que mal conseguia ler. Olhei para a plateia e vi Mariana e Luísa na primeira fila, sorrindo, me dando coragem. E ao lado delas, rostos de mulheres que haviam passado pelo projeto Recomeço, algumas das quais agora tinham seus próprios negócios, suas próprias histórias de reconstrução. Não sou especialista, comecei, a voz trêmula no microfone. Não tenho diplomas na parede ou livros publicados. Tenho apenas minha história, e se ela servir para iluminar o caminho de uma única pessoa nesta sala, já terá valido a pena vir até aqui. Falei por quase 1 hora, sem perceber o tempo passar. Contei sobre o medo que paralisa, sobre a vergonha que silencia, sobre a culpa que corrói, mas também sobre a força que descobrimos quando não temos escolha, sobre a dignidade de construir algo do nada, sobre a beleza do perdão, tanto o que damos quanto o que recebemos. Quando terminei, o silêncio no auditório era tão profundo que por um momento achei que tinha cometido um terrível erro. E então, lentamente, uma pessoa se levantou, depois outra e outra. Até que toda a plateia estava de pé, aplaudindo não apenas o que eu havia dito, mas o que havia vivido, o caminho que havia percorrido. Aquela palestra levou a outras. Pequenos eventos comunitários, encontros de grupos de apoio, até mesmo uma conferência internacional sobre direitos das mulheres. Eu, que tinha passado a maior parte da vida escondida nas sombras, temerosa de chamar atenção para mim mesma, agora usava minha voz para iluminar o caminho de outras. No meu aniversário de 80 anos, em 2015, Mariana e Luísa organizaram uma festa surpresa no ateliê. Quando cheguei, pensando que seria apenas mais um dia de trabalho, encontrei o lugar decorado com flores e fotos. Fotos minhas, jovem com Mariana pequena, fotos do nosso primeiro ateliê, fotos das centenas de mulheres que haviam passado pelo projeto Recomeço ao longo dos anos. No centro, havia um bolo enorme e, ao lado dele,
um livro encadernado em tecido azul, meu favorito. Quando o abri, descobri que era um álbum de cartas. Cartas de mulheres de todo o país que haviam assistido meus vídeos, ouvido minhas palestras ou simplesmente ouvido falar da minha história através de outras pessoas. Senhora Lúcia, dizia uma delas, nunca nos conhecemos, mas sua história me salvou. Eu estava pronta para voltar para meu marido abusivo quando uma amiga me mostrou seu vídeo. Hoje tenho meu próprio salão de beleza e minhas filhas estão seguras. Obrigada por me mostrar que era possível. Outra dizia, querida Dona Lúcia, sou assistente social e uso seus vídeos em todos os grupos de apoio que coordeno. As mulheres se identificam com sua história de uma maneira que não conseguem com nenhum manual ou palestra técnica. Você fala a língua delas, a língua da sobrevivência e da esperança. Havia dezenas dessas cartas, cada uma contando como minha história simples, a história de uma mulher comum que enfrentou o que tantas enfrentam, tinha tocado vidas, mudado trajetórias, salvo famílias inteiras. Olhei para Mariana, agora com 60 anos, os primeiros fios de prata aparecendo em seu cabelo escuro. Para Luísa, uma mulher de 43 anos, advogada respeitada, mãe de 2 filhos que eram a luz dos meus olhos. Para as mulheres do Projeto Recomeço, algumas das quais estavam conosco há mais de uma década. E, finalmente, para as fotos nas paredes, o registro visual da vida que construímos das cinzas de tanto sofrimento. Como chegamos até aqui? Perguntei a Mariana, segurando sua mão enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto enrugado. Um passo de cada vez, mãe. Ela respondeu com aquele sorriso que sempre me lembrava da menina que ela foi um dia. Um dia de cada vez. Uma costura de cada vez. E ela estava certa, é claro. Não houve nenhum grande momento de transformação, nenhum milagre repentino. Apenas a persistência teimosa de seguir em frente quando tudo parecia perdido. De acreditar que depois da noite mais escura, o sol sempre volta a nascer. Hoje, aos 90 anos, não costuro mais como antes. Minhas mãos não têm mais a firmeza necessária para os trabalhos delicados. Mas ainda vou ao ateliê quase todos os dias. Sento-me num canto, observando as mulheres mais jovens trabalharem, oferecendo um conselho aqui, uma palavra de encorajamento ali. O Projeto Recomeço cresceu além do que jamais imaginamos, ajudando centenas de mulheres a cada ano. Mariana, agora com 70 anos, começa a falar em se aposentar, em passar a administração do negócio para Luísa e para algumas das mulheres que cresceram conosco. Rimos juntas sobre isso, porque ambas sabemos que é apenas conversa. Ela ama demais o que faz para realmente parar. Quando olho para trás, para a longa estrada que percorri, vejo claramente os pontos de ruptura. Aquela noite chuvosa em 1969, quando fugi com Mariana. O dia devastador em 1972, quando descobri a traição. A tarde de 1982, quando Mariana bateu à minha porta com Luísa nos braços. Momentos em que o mundo que eu conhecia desmoronou completamente. Mas vejo também os pontos de reconstrução. O primeiro salário na fábrica de costura, a primeira peça que costurei no meu próprio ateliê, o dia em que Mariana e eu penduramos a placa com nossos nomes juntos. A primeira mulher que ajudamos através do Projeto Recomeço. O primeiro vídeo que gravamos, a primeira carta que recebemos de alguém que se sentiu tocada pela nossa história. E percebo que a vida não é uma linha reta, avançando suavemente de um ponto a outro. É um tecido complexo, com rasgos e remendos, costuras aparentes e invisíveis. Um tecido que moldamos com nossas escolhas, nossas dores, nossos amores, nossas persistências. Se você está me ouvindo agora, talvez esteja passando por um desses momentos de ruptura. Talvez seu mundo tenha desmoronado recentemente. Um relacionamento abusivo, uma traição, uma perda devastadora. Talvez esteja se perguntando como seguir em frente, como reconstruir algo das ruínas. Quero que saiba que é possível. Não será fácil, não será rápido e certamente não será sem dor. Mas é possível. Eu sou a prova viva disso. Mariana é a prova viva disso.
Cada uma das mulheres que passou pelo projeto Recomeço é a prova viva disso. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma costura de cada vez. E um dia, quando olhar para trás, verá não apenas o que perdeu, mas principalmente o que construiu. Não apenas as cicatrizes, mas a beleza que emergiu delas. Não apenas a dor do passado, mas a força do presente e a esperança do futuro. Esta é a lição mais preciosa que aprendi em meus 90 anos de vida. Podemos ser quebradas, mas nunca destruídas. Podemos ser rasgadas, mas sempre podemos ser remendadas. E os remendos, longe de nos diminuírem, apenas acrescentam caráter, história e beleza ao tecido das nossas vidas. Obrigada por ouvirem a história desta velha costureira. Se ela tocou seu coração de alguma maneira, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que existe um depois, que existe esperança, que existe recomeço. E agora, por favor, contem para mim nos comentários. De onde vocês estão assistindo? Qual parte da minha história mais tocou vocês? E se puderem, deixem um like e se inscrevam no canal para que possamos alcançar mais mulheres que precisam ouvir que não estão sozinhas.